Essa música chama Deus em Minha Vida e ela é da minha autoria, tá? Tá no meu CD, tá no meu CD. Te encontro em cada... Te encontro em cada momento. Te vejo nas ondas do mar, no céu salpicado de estrelas, a ternura de um doce olhar. Te vejo nas cores tão vivas, nas notas de uma canção, na flor que se abre de encanto, no pranto da desilusão. Você que aparece em meus sonhos, que desce de paz meu olhar. Você que renova a esperança em todo momento. Na vida que brota das fontes, água cristalina jorrar. Te vejo nas noites escuras, na vida reanimar, no verde das densas florestas, nas manhãs de sol a brilhar, no canto de um simples pardal, na luz de prata luar. Te sinto em cada segundo, ouvindo o meu palpitar. Te sinto um abraço tão forte, na fé que me faz caminhar. Você que aparece em meus sonhos, que desce de paz meu olhar. Você que renova a esperança em todo momento. Você que aparece em meus sonhos, que desce de paz meu olhar. Você que renova a esperança em todo momento e lugar. Maravilha, muito bonita, Sandra. Essa música, né? Eu tenho cantado. Mudar um pouquinho o meu esquema aqui de música, né? Ampliar. Bom, minha gente, então, vamos pegar, né? Eu ia até mandar para você, eu pensei, vou mandar mesmo, mas só que eu estava fazendo outro estudo, acabei agora, e aí não deu tempo, tá? Mas eu queria mandar. Se Deus quiser, numa próxima a gente manda. Bom, a primeira questão da culpa, e essa palavra é pesadinha, né? Mas ela é muito importante. É muito importante que a gente entenda a função, né? O problema da culpa na nossa vida. Não é bem função, é um problema, né? Então, a culpa, ela surge todas as vezes que a gente foge ao dever, tá? Todas as vezes que nós não cumprimos o nosso dever, imediatamente é acionado na nossa consciência um processo de culpa. E aí, hoje de manhã, pela manhã, eu fiquei pensando assim, mas e se? Mas aí existe uma culpa inconsciente? Por que surge a culpa? E muitas vezes eu acho que eu não estou fazendo errado, né? A semana inteira eu fiquei pensando nisso, né? Será que eu acho assim, não, eu não sabia que eu não podia fazer isso, então eu não vou me sentir culpada. Porque, assim, a definição é essa, ó, fugiu ao dever e vai surgir a culpa.
E a culpa, ela surge porque ela surge na nossa consciência, ou seja, é a consciência de que eu não cumpri o meu dever. Mas eu pensei o seguinte, mas existe uma culpa inconsciente? Ou seja, sempre vai registrar? Aí eu queria falar de forma bem lenta para a gente compreender isso, porque foi uma reflexão a semana inteira. Veja bem, o que acontece, então? A gente tem consciência ou não dos nossos atos que vai gerar uma culpa? Sim, a gente tem consciência. Por quê? Porque quando o Pai nos criou, quando Deus nos criou, nós trazemos uma herança divina, não é isso, Léo? Que são as nossas potencialidades divinas. Está na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 621, na nossa consciência, as leis divinas. Vamos lá. Mas aí você fala, mas essa lei ainda ela não foi despertada por mim. Ah, foi sim. Quando nós passamos pelo reino, nós hoje, homens, mas princípios inteligentes, passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal. Nesses reinos, todas essas funções psíquicas, elas foram vivenciadas, contudo, sem o nosso livre-arbítrio. Elas foram vivenciadas sob o determinismo divino. Ou seja, então elas estão despertas dentro de nós. O que nos resta fazer nesse momento, com o nosso livre-arbítrio, é novamente possibilitar a emersão dessas virtudes que já foram vivenciadas por nós. Ou seja, toda lei está dentro de nós já vivenciadas na condição de princípios inteligentes, nos reinos mineral, vegetal, animal. Está lá. Por isso, então, que surge a culpa. E eu me lembrei disso, assim, porque eu me lembrei na minha infância, na minha adolescência, sei lá, a gente brigava muito dentro da sala de aula, assim, o que significava consciência, o que significava moral. E eu me lembro, assim, que os meninos bagunceiros diziam assim, olha, eu não estou nem aí, porque não existe consciência, nem quero que ela exista. E aí eu me lembro que eu li lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que por mais que a gente queira falar assim, eu não sou consciente dessa ação, por mais que a gente queira burlar a nossa consciência, o que ele vai descrever é assim, ela se encontra lá escondidinha. No momento em que não tem jeito, ela vai registrar. Ou seja, então a nossa consciência, ela vai registrar, não tem jeito. Não é isso, Paulinho? Está lá, né? Então, vamos lá. É isso que eu queria, a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é sobre isso, né? Não tem jeito, porque nós já conhecemos, então a consciência sempre vai registrar, né? Fugiu ao dever, isso já dá culpa. Então, ó, fuga ao dever gera culpa. A culpa vai levar ao remorso. Ou seja, o que eu fiz? Não é possível, né? E o remorso, ele tem múltiplas manifestações. E o que ele fará ainda? Essas múltiplas manifestações do remorso, elas vão abrir brechas nos tecidos sutis da nossa alma. E aí é muito importante a gente pensar que não é no tecido físico, é no tecido sutil da nossa alma. A alma tem um tecido? Emmanuel está dizendo aqui que é no tecido sutil da alma. A gente sabe que o perispírito tem, mas a alma, ela tem, né? À medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a alma vai se transformar. Assim, o espírito pode ser um clarão, pode ser, não é? O espírito, mas à medida que a gente vai evoluindo, ele vai se tornando cada vez mais tênue. Mas o fato é que o remorso ele vai produzir, portanto, várias manifestações no tecido da alma. Então, é uma questão muito subjetiva. E aí eu queria fazer essa reflexão. Nós estamos observando, então, que a culpa vai surgir todas as vezes que a gente não cumpriu o nosso dever. Mas eu observei que na semana passada vocês estudaram aí sobre o dever. Mas eu queria voltar ao dever só para a gente fazer uma pequena reflexão. O que seria, então, o dever? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 17, o dever
é a obrigação moral do indivíduo consigo mesmo. Então, o dever é uma obrigação comigo. Não tem nada a ver com o outro, é comigo. Primeiro é comigo, depois com os outros. E aí vai dizer, o dever é uma lei. É uma lei da vida, cumprir o dever. Mas nós temos, então, o dever social, o dever com relação aos meus pais, os deveres de trabalho, mas um dever que é mais complexo é o dever moral. E esse dever moral, ele está correlacionado com o sentimento. Dever moral correlacionado com o sentimento. E aí os espíritos dirão a Kardec que se ele está relacionado com o sentimento, ele terá um problema grave, porque ele vai entrar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Olha, então, para que eu cumpra o meu dever moral, eu vou ter um problema grave, porque muitas vezes eu não quero, não estou interessada nisso, mas o meu dever moral é de dizer isso não serve para mim. Mas só que eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser promovido, então eu vou corromper o meu dever moral. É o que a gente está vendo hoje no político, você fala, não é possível, ninguém é honesto. São os interesses do coração e os interesses materiais. Então, por isso que esse dever não é cumprido. Quando a gente observa, a gente mas não é possível a gente observar tanta falcatrua, tanta mentira. Que isso? É o dever moral, que ele está em antagonismo com esse interesse. E aí, olha que interessante, o dever íntimo, ele fica entregue a quem, gente? Ao livre-arbítrio. Olha, o dever é só o livre-arbítrio, o dever moral é só o livre-arbítrio. Ele vai dizer assim, o aguilhão da consciência é o guardião da probidade interior. Mas, muitas vezes, ele se mostra impotente contra os sofismas da paixão. Por isso que a gente não cumpre. Por isso que é tão difícil cumprir o dever moral. Porque ele não vai, muitas vezes ele se torna realmente impotente contra uma paixão. Você diz, eu estou apaixonado, não tem jeito, estou apaixonado, e aí não sinto muito, mas eu estou apaixonado e eu não consigo, né, não ceder a essa paixão. Ou seja, então, esse é o momento que a gente deixa, muitas vezes, de cumprir um dever. Muito bem. Mas aí, como nós falamos aqui, né, não cumprir o dever, imediatamente é acionado o processo de culpa. E a culpa, né, porque é assim que funcionam as leis divinas, nós estamos falando aqui de leis divinas, né, vai gerar a culpa. E a culpa vai gerar o remorso. O remorso é a gente ficar lembrando, né? Vou ficar lembrando. O que é o remorso? Ficar lembrando o tempo inteiro. Será que eu devia ter feito isso, né? E aí, o que as pessoas têm feito muitas vezes? Elas vão utilizar várias estratégias para não lembrar aquele remorso, para não ativar aquela culpa, para tentar esquecer aquela culpa. Por isso, tanto entretenimento, às vezes, tão doentios, vícios, para que a pessoa esqueça aquele processo tão difícil, ela não quer lembrar daquilo. Mas a recordação dessa ou daquela falta grave, e aí lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai trazer isso para nós de forma muito interessante, sobre o remorso. Ele vai dizer assim, a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas. Ou seja, está dizendo, então, que todas as vezes que a gente entra num processo de remorso, e se a gente não fala sobre esse processo, se a gente não fala sobre esse assunto, se a gente fala, eu quero colocar uma pedra e não vou lembrar mais disso, não quero que ninguém saiba, vou esconder isso de todo mundo, não vai ter jeito.
né? Vai ficar lá na nossa alma. Então, no momento que a gente fugiu um dever, surgiu a culpa, veio o remorso, imediatamente é preciso que a gente dê, né, que a gente consiga falar sobre essa falta, que a gente precisa desabafar, a gente precisa colocar para fora tudo que está acontecendo, conversar com alguém e ressignificar. Ou seja, ressignificar é a palavra muito parecida com reciclagem. Ou seja, olha como é que é interessante a reciclagem. Você pega alguma coisa estragada e produz um novo. É isso. Aquele sentimento que está estragado, que está adoecido, é necessário que eu converse com alguém que tenha condições de me ajudar a reconstruir, a dar um sentido diferente para aquela mágoa. Pronto, eu fico mais ou menos aliviado. É claro que eu preciso, muitas vezes, passar por um processo mais grave, que é de expiar, que é de reparar. Mas eu posso reparar no momento que a falta surge. Ou seja, se eu vou reparar agora, eu não terei mais que carregar as expiações dolorosas para outras reencarnações. Tá bem, gente? Então, assim, é muito importante que a gente consiga, no momento que surgiu o remorso, no momento que surgiu a culpa, vamos acertar. Por isso que Jesus fala, nos orienta. Entre em contato com o irmão enquanto estás a caminho com ele. Né? Olha, deixa a sua oferenda no altar e vai entrar em contato com seu irmão enquanto você está a caminho com ele. Faz as pazes, acerte com seu irmão, para que ele não nos entregue ao juiz. O juiz é a consciência, porque a consciência, olha, o juiz vai te entregar para o oficial de justiça e ele vai te colocar na prisão e você não sai de lá enquanto não pagar. Olha que interessante. Eu fiz um erro, imediatamente surge a culpa e dela o remorso, e aí eu não estou nem aí, eu vou colocar uma pedra, ninguém viu mesmo, ninguém está sabendo, vou inventar uma desculpa, pronto, ninguém ficou sabendo. Mas, aí, ele vai me entregar a minha consciência ao juiz, e ele vai me entregar para o oficial de justiça, que vai me colocar na prisão, e de lá eu não vou sair. Ou seja, essa prisão é alguma coisa que nos aprisiona. Prisão. Eu vou ficar presa a uma zona chamada zona de remorso. E André Luiz vai dizer, né, nessa zona, essas ondas ocultas de arrependimento cria na mente um estado anômalo chamado zona de remorso. Então, essa zona de remorso é a nossa prisão. Olha, eu estou preso na zona do remorso. É em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma. Ou seja, o que vai acontecer é que eu vou criar, então, essas zonas e o meu pensamento vai ficar girando em torno dessa zona, vai criar esse circuito fechado sobre si mesmo. Não é? E aí, esse circuito fechado é psíquico e que vai afetar o meu veículo psicossomático, vai afetar, na verdade, o meu perispírito. Afeta a alma e afeta o perispírito. E que mais, gente? Eu não fiz o erro sozinha, não é? Eu não errei sozinha. O meu processo de culpa se deu com uma pessoa, se deu com alguém. Muitas vezes eu feri alguém, eu magoei alguém. E essa pessoa pode não ter me perdoado. E outra coisa que acontece, quando eu magoo uma pessoa, quando eu machuco alguém, essa pessoa geralmente ela não fica com o assunto só para si. Ela vai contar para as pessoas próximas a ela. E aí eu terei um monte de gente que está vibrando contra mim. Ou seja, são muitas energias deletérias que estão girando em torno daquela minha falta. Ou seja, eu vou criando, na verdade, uma zona enfermiça, né? Uma zona de doença muito intensa. Eu entro em sintonia, portanto, com aquele que eu feri, que muitas vezes está magoado, com os amigos que tomaram as dores e com os desencarnados, que também se alimentam
dessa mesma energia vibratória doentia. Bom, então, minha gente, Ô, Sandra, pode interromper aí? vamos conversando? Hã? Eu vejo da nossa responsabilidade, por isso que a gente reencarnou na Terra, com o país corrupto que a gente tem e a gente ainda continua fazendo as pequenas corrupções, né? Então, na hora que você fala de vibrar nisso, né, quando a gente fala para os filhos da gente, né, porque a gente ouve, né, nos livros espíritos, mas na hora da gente pôr em prática a gente não coloca, né? Ah, não me deixa perder dessa vez na orientação e tal. Vou ter que renascer de novo, né? E às vezes a gente é muito conivente com isso e vai fazendo aquelas pequenas corrupções, né? Ah, para na fila que não é sua, né? Fura um sinal. Então são algumas coisas que a gente já traz isso no nosso perispírito, né? Porque está marcado lá com algumas culpas que a gente já fez e por isso eu acho que a gente está no mundo de provas e expiações. E eu vejo que a gente só consegue entender isso agora, depois dos 50, sabe? Eu acho que com essa maturidade a gente que consegue entender as obras espíritas, né? É verdade. Essa semana o Roberto liberou uma mensagem do Carlos que fala assim, a postura impositiva do ensino de Jesus nesse contexto é explícita. Não há opções. A gente não tem mais opção. Então, se Não a tem. gente efetivamente a gente aprende, porque o título é Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, na hora que a gente vê algumas questões dessas, para a gente não tem brincadeira mais, né? Não tem. Não Eu tem. acho Não tem. que, Não tem. então, eu vejo que a questão da culpa, né, dessa relação toda, que a gente vê no grupo familiar nosso, né? Se a gente fala assim, ah, não, da hereditariedade, que é da gente. Não, você falou lá no tecido da alma. Então, tá bem escondidinho lá das coisas que efetivamente a gente precisa melhorar. Então, na hora que a gente vai orientar, né, quem está mais próximo da gente, fala assim, ah, não, todo mundo faz desse jeito, o outro pode, o outro não pode, por que isso? Acho que a gente tem que ser categórico em algumas questões, sabe? Então, a gente vê como que a gente se perde muito facilmente pelas ilusões, né? Então, eu acho que... E às vezes a gente acha que não erra, né? Mas é claro, fugir ao dever vem o remorso, vem a culpa, né? E que é muito interessante a gente parar para pensar no contexto atual, por que que tem acontecido tanta coisa, e a gente vê o que que a gente precisa fazer. E uma outra parte do texto que fala assim, não há como exemplificar a lição divina do amor, trazida por Jesus, sem deixar de ser apenas túmulos caiados de branco, carregados, né, na intimidade dos dejetos das nossas viciações materiais, sentimentais, morais. Aí eu achei fenomenal e acho que tem a ver com o tema que você está trazendo para a gente refletir mais aí e colocar mais lenha nessa fogueira, que é muito bom. Aí eu fiquei pensando, Edson, que você coloca duas questões importantes aí para nossa reflexão. Interessante que eu falei, vou dar a palavra para alguém, assim, porque você falou aí de uma palavrinha, né? A corrupção, né? A corrupção só é do outro, né? A gente só pensa na corrupção do outro. Temos que acabar com a corrupção. Então, um dia que eu falei com um rapaz, assim, eu lembro que na época da eleição, tem que acabar com a corrupção. Eu falei para ele assim, você sabe o que significa essa palavra, corrupção? Eu falei assim, meu filho, todos nós somos corruptos. Ele falou assim, eu não sou corrupto. Eu falei, não, então sou espírito iluminado. E está aqui na Terra, esqueceu. Eu vi que não tinha condição de conversar, não existia brecha para diálogo, né? Porque a corrupção só é do outro, é muito mais fácil falar do outro. Nada disso, gente. A corrupção é a ausência da verdade. É a ausência da verdade em nós. Não é? Porque a gente pensa que corrupção só é o cara que roubou um dinheiro. Isso é um aspecto que cabe ao outro, também não cabe a mim. Não é? Eu tenho que dar conta da minha. Eu preciso, porque o que nós estamos aprendendo aqui? Todas as vezes que a gente foge ao dever, é da lei divina, é lei divina. Fugir ao dever suja a culpa. E aí, como eu falei para vocês, fiquei a semana inteira pensando, não, mas pode ser que eu não tenha culpa. Pode ser que é a minha consciência que vai registrar. Pode ser que esse aspecto ainda não é consciente para mim. Mas aí a resposta veio, realmente estava tomando banho e falou, não.
A lei está lá, e eu lembro que eu li também lá no Leon Denis não, no Gabriel Delany, quando ele vai falar sobre o perispírito, um livro dele só sobre o perispírito, a evolução do princípio inteligente. Então ele vai dizer o seguinte, que nós passamos pelos reinos, e tudo isso, todas as virtudes, elas foram reveladas naquele momento, mas sem erro. Ou seja, as virtudes foram reveladas num determinismo divino, dentro da estética, dentro da harmonia e dentro da ética, porque é assim que a gente vê a natureza. Harmonia, beleza. Né? É assim a natureza, assim que a natureza se apresenta. E se apresenta pelas leis, são as leis divinas que estão amostras para nós. Ou seja, então nós já trazemos todo o reino divino desperto em nós pela vivência nos reinos vegetal e animal. Contudo, a nossa tarefa hoje é como se fosse assim, tirar o véu de cada virtude, tirar o véu de cada valor divino, né? Ou seja, abrir realmente a porta interna para Jesus entrar, para que a gente consiga fazer essa conexão com o divino. E todas as vezes que a gente foge ao dever, vem a culpa. Né? E a culpa gera o remorso, e o remorso vai fazer todo esse processo grave. Né? Então, o remorso vai promover essas várias distonias que a gente está falando. Então, são essas rupturas no tecido sutil da alma. Isso é como se fosse descosturando cada célula espiritual, cada célula muito fina, é como se elas são danificadas, né? E vai promovendo o que ele está dizendo aqui. Olha que interessante. Então, essas rupturas, elas vão promover o que a gente chama de predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidades. E que elas são agravadas ainda pelo assédio daquele que a gente vai chamar de obsessor. Não é? E ainda, ou seja, onde que é que vai surgir, em que local surgirá essas predisposições mórbidas? Vai ser naquela área, daquela enfermidade causada pelo nosso processo de remorso. Ou seja, eu não cumpri o meu dever na área, por exemplo, das finanças, né? Na área, eu furtei de alguém. Ou seja, então, possivelmente, eu terei, né, todas as minhas enfermidades relacionadas a essa área do furto, a essa área do meu deslize, que fez com que surgisse a culpa. Tá claro aí, Léo? Que a gente vai chamar de predisposição. O indivíduo fala assim, não, eu tenho uma predisposição, menina. Qualquer probleminha eu tenho, qualquer deslize que eu tenho, que surge na minha vida, eu tenho uma predisposição gástrica, eu começo a ter problemas no estômago, eu tenho problemas urinários, problema na área renal, tenho problemas na área cardíaca, ou seja, de acordo com a fuga ao dever relacionado com aquela determinada área. Sandra, Oi. Sandra, só fazer um comentário. Sim. Eu achei interessante quando no começo você comentou que a culpa vem quando a gente, a origem, né, tá quando a gente não cumpriu o dever lá atrás, né? E eu fiquei pensando que para o espírito que é perfeito, ele não tem problema, ele sempre vai cumprir o dever. Então, para ele não vai ter culpa, tá tudo certo. Agora, para nós espíritos imperfeitos, igual você comentou a respeito da corrupção e tudo, né? A gente tem que se vigiar muito, porque não é natural para nós cumprir o dever em todas as situações. Não é natural. Porque senão a gente seria espírito perfeito se a gente cumprisse o dever em todas as situações. Então, se a gente se vigia, a gente vai descobrir que tem hora eu vou cumprir o dever me incomodando. Sim. Então, assim, tô incomodado, não queria cumprir o dever, mas vou cumprir porque eu sei que eu acerto. Se Sim. isso não acontece na minha vida, de eu ficar incomodado às vezes para fazer o certo, pode ser um indício, eu estou colocando isso tudo no relativo, ok? Pode ser um indício de que eu, às vezes, estou me enganando. Porque a vida, às vezes, me obriga a tomar a atitude certa, mesmo que aquilo me traga algum desconforto. Eu estava pensando outro dia,
sobre uma situação dessa, que acaba colocando a gente em prova, né? Vacina Covid, né? Aí estou vendo, um exemplo pessoal, vacina Nova Lima está atrasada, né? A vacina em BH estava adiantada. Você tem que vacinar onde você mora, né? Aí eu falei assim, puxa vida, eu podia dar um jeito de eu vacinar em BH, né? Em vez de vacinar em Nova Lima, que eu vou vacinar mais rápido. Aí pensei, será que eu consigo um argumento para mim, para justificar eu vacinar em BH, apesar de ter que mostrar comprovante de residência? Então, quer dizer, são essas provas que a gente se coloca, né? Se eu bobear, eu consigo um argumento bom para mim, entendeu? Eu vou criar uma regra que, porque eu trabalho, mas deixa eu ler direitinho como é que está escrito aqui. Não, está escrito quem mora. Mas isso aqui é legal? Tô achando que esse negócio aqui é ilegal. Então, assim, você começa a criar um punhado de coisas para justificar o erro. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, né, Sandra, vai falar assim, pô, esse negócio é dureza, mas eu acho que vou ter que esperar a Nova Lima mesmo. Para cumprir o dever, entendeu? Eu fico incomodado, tô tendo prejuízo aí em relação a quem foi vacinado antes, mas é a vida, entendeu? Se eu não fizer isso na vida várias vezes, eu começo a ter problema para mim, né? Exatamente, Léo, você trouxe uma coisa fantástica para a gente, muito legal. Sabe por quê? Eu fiquei pensando aqui, várias questões eu queria falar enquanto estava falando aí, falei, vieram várias questões aqui. A primeira delas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muito tempo que eu nem sei aonde que está mais, mas era uma página que eu guardava para mim, parece que é amar os vossos inimigos, sabe? Naquele capítulo, que ele vai dizendo assim, há 100 anos atrás, quando você sabia que alguém estava realizando uma ação tão correta, você falava, nossa, o cara é um santo, está longe demais de mim. Mas, aí ele fala assim, mas olha para você ver, há 100 anos atrás isso era um horror para você. Hoje você lê todas essas questões de amar o próximo e elas estão tão perto, elas estão mais próximas a nós. Ou seja, elas já fazem um calor no nosso coração. Elas já nos trazem um alento. Porque no passado você dizia assim, mas não vou perdoar de jeito nenhum. Não vou levar desaforo para casa de jeito nenhum. Mas o tempo vai passando, você fala, eu vou engolir todos os desaforos. Aliás, eu vou fazer uma oração para ele. Ou seja, à medida que o Evangelho, à medida que a gente começa a beber das lições de Jesus, na medida que a gente vai buscando essa conexão com Deus que está dentro de nós, a questão toda é essa conexão com Deus, é essa unidade com Deus. E quando a gente fala de unidade, fica tão estranho, mas essa unidade é quando a gente lembra assim, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Ele está falando de um, ele está dizendo que existe uma estreita afinidade entre eles, mas muito fina, uma afinidade muito fina. E a nossa afinidade com Deus, ela ainda é longe, ela é de vez em quando, mas à medida que a gente vai buscando essa conexão com Deus, as coisas vão tomando uma outra direção na vida da gente. E aí eu estou conseguindo lembrar de tudo que eu queria falar. Aí a gente vai lembrar quando os discípulos ouviram Jesus. Eles falaram assim, que duras palavras. Olha o que os discípulos falaram. Que duro discurso é esse? Que discurso duro é esse? Como é que o discurso de amor é duro? Na verdade, é um discurso lindo, é um discurso belíssimo. Mas a primeira vez que a gente escuta amar o inimigo, perdoar, 70 vezes 7, isso é muito duro. Mas à medida que a gente vai fazendo essa sintonia cada vez mais próxima com Deus, a gente vai observando que essa é a verdadeira riqueza, é a verdadeira beleza na nossa vida. E aí, quando você vai falar de desertores, Léo, ainda mais uma questão, né? Você está dizendo assim, será que eu podia arranjar uma desculpa para vacinar em Belo Horizonte? E a gente vai encontrar. E a gente vai se justificar, porque ele está dizendo aqui o dever, ele entra em antagonismo com as nossas paixões, não é? Que é muito difícil precisar, porque ele não tem aplausos, né? Ele é íntimo. Olha aqui, eu li uma página do Emmanuel que eu nunca esqueci. Está lá no livro, quando eu entrei na doutrina espírita, eu nunca mais li essa página. Está lá no livro Justiça Divina, chama Desertores. Só que a página mexeu muito comigo. Ele dizia assim, desertores somos todos nós. E aí ele vai dizer, você não faz isso porque a gente hoje está bem, eu vou fazer isso hoje, está aqui. Não, hoje eu vou dar um postinho. Ou seja, ele vai dizendo que a gente vai encontrando milhões de desculpas. A gente constrói desculpas para a gente não cumprir o nosso dever. Aí ele diz, mas não adianta,
Quando nós chegarmos no plano espiritual, o nosso título será desertor, porque nós não cumprimos o nosso dever. Eu achei a página tão séria que eu nunca mais esqueci dela. Não é? É dizer, desertores, desertores. São todos aqueles que construíram milhões de alternativas para um não cumprimento dos deveres. Mas é mais do que isso. Não é? Nós estamos observando aqui que todas as vezes que o remorso surge na nossa vida, a gente vai ferir os tecidos da alma. Não é? Olha como é que está. Está lá nos tecidos da alma. Continuando, tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Aí ele dizendo assim, ainda que o outro nos perdoe, porque assim, eu lesei o outro, tomei o marido da outra, peguei o emprego, olha na questão de emprego, né? Fiz todas as artimanhas, peguei o melhor posto, a gente está vendo isso no nosso cotidiano, não é? Aí diz assim, ainda que o outro me perdoe, eu vou trazer os resíduos mentais da culpa que virá à tona. Olha, para você ver, ainda que o outro me perdoe, eu trago os resíduos da culpa, não é? E que virá à tona na minha existência para a necessária expurgação, exoneração, na medida que se nos atenue o devotamento à higiene moral. Ou seja, eu trago na minha intimidade, como se a gente observasse uma piscina limpinha, e que no fundo está cheio de lodo. Ou seja, ele virá à tona. No momento que eu vou fazer a higiene, vou fazer a higiene da piscina. Ou seja, eu não estou nem livre para fazer a higiene da piscina, vou ter a vida inteira com a piscina suja. Mas um dia eu vou fazer a higiene, né? E aí vai surgir todo aquele lodo que ficou guardado. Assim é a culpa na nossa vida. Ou seja, o remorso na nossa vida. Ele vai estar lá guardado nos tecidos sutis da nossa alma, porque ele terá que ser exonerado, ou seja, ele vai ter que sair. E quando é que ele vai sair? O dia que eu me dispuser a fazer a higiene moral. Chegará um momento na vida de todos nós, na vida de todo espírito, que ele fará essa higiene moral. Ainda que demore. Por exemplo, nós fomos informados aí, nem sei de onde que veio essa informação. A gente fazendo palestra, possivelmente o Chico, né? Falava que isso é o Chico mesmo. Falava que o Hitler, ele habitava em Plutão, nas cadeias lá em Plutão. Você já no planeta de Plutão, um planeta muito frio, né? E que tem masmorras, cadeia, e que ele estava lá. Até o dia que ele resolver, né? Deixa eu exonerar a minha culpa, não é? Vamos lá. E aí, o que acontece, gente? Eu falava, então, que fugiu ao dever, surge a culpa o remorso, que vai ficar martelando, vai criar essa zona de remorso, que leva ao arrependimento. Porque o arrependimento é que vai fazer com que a gente encontre uma saída. Eu arrependi, mas eu posso falar, eu estou arrependido e vou reparar. Olha, depois do arrependimento vem a reparação, que a gente falou aqui de reciclagem, né? Porque o nome é reparação mesmo, olha, reparar. É interessante, não é? Não quer dizer que eu vou pegar, não é um produto novo, vou reparar. Então, aquele erro, eu preciso sempre, eu preciso de reparar. E reparar, quando a gente fala reparar, a palavra mais comum para a gente hoje chama reciclar. Mas na área psi, a gente fala de ressignificar. Ou seja, é a mesma coisa. Reciclar é pegar um objeto velho e dar um sentido diferente para ele, fazer um novo objeto. Da mesma forma, as nossas dificuldades íntimas, os nossos relacionamentos complexos, que a gente vai dar um novo sentido naquele processo, né? Então, esse arrependimento, ele é, muitas vezes, fortalecido pela lembrança amarga. Olha para você ver. Todas as vezes que eu lembrar, gente, por que eu fiz isso? Meu Deus, eu estava sem cabeça demais. Jesus, toma conta, né? Meu Pai do céu, o que eu fiz, não é? Então, essa lembrança amarga, ela vai criar, e isso não é brincadeira, porque vai criar um abscesso mental. A gente conhece abscesso físico, não é? Mas abscesso mental é muito complicado. A gente não tem acesso a essas coisas, não é?
porque a gente é uma outra dimensão, abscesso mental. E esse abscesso mental, ele vai envenenar, ou seja, ele vai, essa palavra é pesada, né? Ele vai, vamos dizer assim, ele vai transmitir, né, para todas as células do nosso corpo, né? Mas além de transmitir para todas as células do nosso corpo, o que vai acontecer? Nós vamos externalizar ou exteriorizar vibrações muito doentias da nossa mente. Por isso, minha gente, é tão difícil você abraça uma pessoa longe da reunião mediúnica, longe da casa espírita, longe da tarefa mediúnica, você fala, ai meu Deus, a vibração dela não está boa. A vibração só melhora quando ela faz um prece, quando ela ajuda. O que a gente tem observado é que, infelizmente, a aura das pessoas está muito contaminada. Exatamente. Porque, assim, esse arrependimento, essa culpa, o remorso, igualmente vai externalizar do nosso coração essas vibrações muito deletérias, muito doentias, fazendo com que a nossa aura, ou o nosso hausto espiritual, ou o nosso campo energético, ele seja intoxicado por vibrações muito ruins, muito negativas. E aí, olha, então assim, a gente acaba, portanto, influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós sabemos que o pensamento é energia eletromagnética, né? Ou seja, o nosso pensamento, ele atrai, né? Como se fosse imã. Né? Então, nós temos esse campo magnético, né? Que vai atrair, porque todas as pessoas, todos os espíritos encarnados e desencarnados, que estão sintonizados com o meu jeito de sentir, e com o meu jeito de pensar, e com a minha aura. Então, nós sabemos, né, que essa aura é formada por raios invisíveis que saem de nós e vai atraindo. Pois não, é? Quem me chamou? Alexandre. Então, pois então não, aí... Oi? Pode falar? Então, aí a gente está... Né, você está falando de uma situação mais complicada, né? Mas aí a gente vê que o nosso exemplo, então, se a gente estiver num processo de virtude, o nosso exemplo Sim. pode arrastar, né? Justamente Sim. por causa desse contraponto aí, dessa situação que você está falando. Não é, Vero? Sim, 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 Né? sim. É Então, muito Alexandre, interessante isso. da mesma forma, Alexandre, né? Se as vibrações de culpa, de remorso, arrependimento criarão, portanto, essa aura negativa, essa aura doentia, e que essas vibrações elas são emanadas de nós e nós vamos imantando nessa aura, né, milhares de pessoas que sentem e pensam como nós, não é? Porque vocês já estudaram aí também um capítulo chamado Associação, em que está dizendo que, na associação, que ninguém vive sozinho. Que nós formamos, nós vivemos assim num circuito muito forte energético, né? Nós somos envolvidos por um emaranhado de energias e que a gente sintoniza a energia que vibra no nosso coração. E a gente forma dentro da nossa casa, por exemplo, esse grupo tem o que a palavra hoje que eles chamam é de... Eu sempre falo isso, eu esqueci. Mas o que a gente forma? Uma egrégora. A palavra é egrégora, né? O grupo aqui forma uma egrégora de estudos espirituais, né? É uma egrégora muito forte, uma egrégora positiva, e que emana vibrações de saúde para todo mundo. Nesse momento que vocês se encontram, nesse momento, não, todos os sábados, nesse horário de 18 às 19, vocês formam uma egrégora de saúde, uma egrégora de vibrações salutares, de vibrações de alegria, de vibrações de entusiasmo, né? Pelo sentimento, inclusive, que vocês têm um pelo outro. Forma-se essa egrégora de saúde. Da mesma forma, na nossa casa, nós também formamos uma egrégora. E essa egrégora,
ela, muitas vezes, quando eu estou muito mal, olha, porque o afeto, o sentimento, ele tem uma capacidade que a gente chama de ressonância afetiva. O afeto é capaz de contagiar. Tanto que a gente diz, o amor é contagioso, aquele filme, né? O amor é contagioso. E a palavra técnica chama ressonância afetiva. Ou seja, nós vamos influenciar aqueles que estão ao nosso derredor. Mas se o meu pesar é muito grande, eu posso, na verdade, assim, contagiar todo mundo. Eu começo a falar disso. E todo mundo começa a alimentar essa mesma vibração. Né? Todo mundo começa a alimentar-se dessas vibrações de pesar, dessas vibrações negativas, dolorosas, né? Então, nós vamos criar uma egrégora doentia na nossa casa. Por isso é tão importante que a gente busque, com todas as forças, disciplinar o nosso pensamento, disciplinar as nossas emoções, dar conta mesmo de gerenciar as emoções, mas mais do que isso, todas as vezes que a gente errar, imediatamente a gente buscar o companheiro, né? Entrar em contato com ele e acertar o problema. E para isso eu tenho que ter humildade, porque assim, eu não posso dizer que só o outro eu. Porque eu em algum aspecto, eu possibilitei que ocorresse esse problema. Não é assim que o pessoal fala? Onde um quer, dois não brigam, né? Então, assim, se teve um problema, com certeza tem aspectos que eu contribuí para que o problema ocorresse. Então, eu preciso ser humilde e escutar o outro, acolher o outro. E, para isso, para que eu consiga, num acerto de contas, para que eu consiga sair bem nesse acerto de contas, eu tenho que estar conectado com o Pai. Eu tenho que buscar essa conexão com Deus por meio de uma meditação, por meio da oração, buscar forças e esquecer um pouquinho do meu homem velho e permitir que Jesus esteja à frente, para que eu faça as pazes com ele, para não carregar na minha intimidade esse morbo psíquico, esse bolo, esse abscesso mental que vai se alojar na minha alma. E no momento qualquer, ele vai aparecer na forma de predisposições para qualquer enfermidade. Por exemplo, quando a pessoa tem um câncer, né, as pessoas vão dizer assim, olha, ela já traz uma predisposição para isso, não é assim? Ela já traz, ela teve uma doença, mas ela já tinha uma predisposição. Ou seja, então, todos nós trazemos determinadas predisposições que elas foram criadas por esse processo de culpa em um momento na nossa reencarnação. Tudo bem, Alexandre? Mas posso ser esse fanal de luz. E devo ser, sabe, Alexandre? E devo ser. É assim que precisamos, né, fazer. O nosso tempo está acabando, não vai dar para a gente falar de tudo, infelizmente, mas a gente fala, precisa ser falado, né? Então, a gente vai caminhando para o final do nosso trabalho, né, gente? Olha aqui, faltam 3 minutos aqui, faltam 5, está no finalzinho. Mas, então, o Emmanuel termina assim, toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva. É aqui que a gente parou, sabe, Alexandre? Olha, cair em culpa demanda de cada um de nós humildade viva. Olha o que significa essa palavra, humildade viva. Não é? Olha o que é isso, humildade viva. Ou seja, não é uma humildade morta. Se ela é viva, ela não é morta. Ou seja, o que é ser vivo? É ser humilde de verdade. Não ser humilde porque é bonito ser, mas de verdade. É de sinceridade, é coração, é de lealdade. Ou seja, é se colocar mesmo, é abrir o coração. Eu errei, eu falhei, estou pronto para refazer, porque a gente faz isso no plano espiritual.
para a gente reencarnar, nós temos que reconhecer as nossas faltas para a gente reencarnar, porque senão como é que a gente vai traçar um planejamento? Como é que a gente vai traçar um planejamento se a gente não tem nas nossas mãos as nossas faltas? Ou seja, nós precisamos de reconhecer as nossas falhas. E a gente só reconhece se tivermos essa humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível. Ele não está dizendo, olha, ele não está dizendo assim, a palavra foi imediato, está dizendo assim que é agora, na hora que acontecer. As palavras aqui são muito fortes, né, para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, olha que texto. Ele está dizendo, olha, todas as vezes que a gente incorrer em culpa, vai correndo, procura o seu irmão, larga tudo que você está fazendo, fala, o que é mais imediato na minha vida agora é refazer esse erro que eu fiz. Isso é imediato, vou fazer isso, vou acertar. Não é? Aí ele diz, por essa razão, que Jesus, não apenas como mestre, o mestre é aquele que nos ensina, o mestre é o professor, nós somos alunos, aprendizes, o professor está dizendo, mas além de professor, ele é médico, sábio, ou seja, ele está curando a nossa alma. Nos aconselhou, eu acho que não nos aconselhou, não, né? Eu acho que ele nos estimulou a reconciliação com os adversários, enquanto nos achamos a caminho com ele. E aí é interessante a gente pensar a caminho com ele, porque a gente não sabe quando é que a gente vai estar a caminho com ele. Pode ser daqui a 300 anos, pode ser daqui a 400 anos, a gente vai falar, gente, quando é que aquela pessoa vai reencarnar de novo? Quando é que eu vou encontrar com ela de novo? Porque às vezes eu encontrei com ela aqui em Belo Horizonte e ela não está pensando em reencarnar mais aqui, ela está pensando em reencarnar em outro país. Como é que eu vou acertar com ela? Eu preciso acertar com ela. Né? Eu preciso conversar, eu tenho que acertar. Por isso que tem que ser rápido. Enquanto nos achamos a caminho com eles, é essa reencarnação, é essa oportunidade que nós temos, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E aí eu queria falar rapidamente aqui da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é um estado espiritual. A verdadeira felicidade é diferente de prazer. Prazer é físico. O prazer nunca nos trará felicidade. Tudo que é físico nunca nos trará felicidade. Tudo. A única coisa que nos traz felicidade é essa conexão com Deus. É essa, porque, veja bem, o que nos faz feliz é interno. A felicidade vem da alma, não vem de coisas externas. As coisas externas poderão contribuir para que eu me sinta bem, mas ela vem de dentro. Ela é um processo interno. Né? Por exemplo, a gente, diante de um problema grave da minha vida, eu consegui verificar quais são os aspectos positivos. Isso me faz feliz. Mas vamos lá. E ele vai dizer, encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro. Amor puro, humildade viva. Está dizendo como que é o amor puro. O amor puro que Jesus nos ensinava era justiça social. Não existe amor sem justiça social. Não existe. Não existe. Ou seja, querer para o próximo o que eu queria para mim. É isso que eu gostaria que, se fosse eu no lugar dele, eu queria que fosse assim. Estou lá passando fome, estou com um monte de coisa na minha casa, estou nem aí para o outro. Não, isso não é amor. Né? Então, assim, amor, não existe amor sem justiça. Não existe. Né? Então, a gente tem que repensar o nosso amor. Está dizendo amor puro. E o perdão. Na verdade, Sana, Oi? se a gente fosse seguir
as 3 fases aí, né, da doutrina espírita, né? Primeiro veio a lei, né? A justiça, depois veio o amor, né? Então não existe justiça sem amor, né? Não, não Então existe. não existe A justiça base do amor é a justiça, é a né? justiça, né? E depois a verdade, Sim, né? E sim. depois a verdade. É isso, E aí é o isso crivo do Kardec, né? Aí é o crivo do Kardec, né? É é o útil, que é é bom, é verdadeiro? útil, bom e verdadeiro. Não é? Se tiver nisso, Gente, tá tudo bem. desculpa aí, Alexandre. Tudo bem? Terminou? Terminei. Ô, Léo, já deu às 19 horas. Tá ótimo, Sandra. Muito obrigado mais uma vez.